Ok, antes do vídeo começar, eu queria dar uma explicação do que é esse vídeo aqui. Minha intenção original era fazer um vídeo a respeito das melhores lutas de Dragon Ball Daima até o momento. No entanto, tem algumas lutas que eu inseri no vídeo que ainda não terminaram, como é o caso da luta do Tamagami 1 contra o Majin Buu e a luta do Vegeta contra o Tamagami número 2. Até o momento da gravação desse vídeo, nós estamos no episódio 11 de Dragon Ball Daima. E, portanto, eu decidi adiar essa temática de vídeo. Porém, como eu já tinha dito na aba comunidade que eu ia fazer um vídeo a respeito de Dragon Ball, eu resolvi fazer esse vídeo aqui falando a respeito da fanbase de Dragon Ball, muitas vezes está hateando Daima por motivo nenhum. Eu só quero deixar claro que esse vídeo aqui ele é um pouco diferente da maioria dos vídeos que eu faço. Vai ter uma vibe um pouco parecida com o vídeo que eu fiz a respeito de Hunter x Hunter, já que eu não vou estar falando de um personagem específico ou de nenhum aspecto de dentro da obra, mas sim sobre a fanbase da obra em si tá reclamando de algo que não faz o menor sentido. Eu tô falando isso porque esse vídeo aqui é um pouco diferente dos demais, ele é menos sério, ele tem uma veia um pouco mais cômica, mas eu só queria deixar claro que eu não vou fazer esse tipo de vídeo sempre. Sem contar que é o tipo de vídeo que pode atrair treta desnecessária e eu não quero isso pro canal. Então no próximo vídeo a gente volta com a programação normal do canal e vai ser um vídeo de Kengan Omega. Enfim, dito isso, fiquem com o vídeo. É notório que a fanbase de Dragon Ball é uma das, se não a mais dividida de todas. Algo que ocorre em todas as fanbases, mas no caso da fanbase de Dragon Ball, é algo muito mais aflorado do que nas demais fanbases de animes e mangás. Nós temos desde o fã de Dragon Ball clássico, que diz que a comédia e a aventura são a real essência de Dragon Ball, e o que veio depois disso se tornou só lutinha sem sentido. O fã de Dragon Ball Z, que diz que luta e violência são a real essência de Dragon Ball, e que o que veio depois não chega nem perto do quão bom era Dragon Ball Z. E por último, mas não menos importante, os fãs do Super, que juram de pé junto que o Super é a real evolução de Dragon Ball, e que já superou o Dragon Ball clássico e o Dragon Ball Z. Porém, dentre todas essas divisões, o fã do clássico, o fã do Z e o fã do Super, existe uma que é mais forte e mais numerosa, que são os fãs de Dragon Ball Z. Não é à toa, afinal, a maioria das pessoas conheceu Dragon Ball por Dragon Ball Z. Não foi por Dragon Ball clássico, não foi por Dragon Ball Super, não foi por Dragon Ball GT. Teve sim o pessoal que conheceu pelo clássico, como é o meu caso, o pessoal que conheceu pelo GT, o pessoal que conheceu pelo Super, mas a maioria esmagadora da fanbase de Dragon Ball conheceu pelo Z. E com o lançamento de Dragon Ball Daima, essa divisão se fez mais presente do que nunca, com aqueles que estão gostando do Daima assim como eu, e aqueles que estão odiando o Daima. Porém, quem tá correto nessa coisa toda? Qual Dragon Ball é o melhor? O clássico, o Z, o Super, o Daima? Qual fã tá correto ao afirmar qual Dragon Ball é melhor? Bom, na verdade, nenhum deles está correto. A fanbase de Dragon Ball, ao passo que é uma das mais divididas, é uma das mais burras dos animes e mangás. No sentido de que a maioria daqueles que se dizem fãs de Dragon Ball nem ao menos sabem do que a obra se trata e não viram nada a respeito da obra que tá fora do anime de Dragon Ball Z, não viram nada a respeito da real obra do Akira Toriyama. E o fato de haver um debate sobre Dragon Ball Daima ser ou não bom é a prova viva disso. Antes de mais nada, pra gente entender por que a fanbase de Dragon Ball é a que menos entende de Dragon Ball, por incrível que pareça, nós temos que entender que Dragon Ball é algo bem diferente da maioria dos animes e mangás que nós temos no mercado. Vamos pegar de exemplo um mangá que tá em alta no momento, que é Dandadan. Graças à sua popular adaptação em anime, o mangá de Dandadan só vem aumentando sua fanbase e número de leitores. Porém, animes como Dandadan têm um público muito específico, que em sua maioria são o pessoal que já estão inseridos nesse meio de mangás e animes. É muito difícil você ver alguém que não vê animes com frequência pegando Dandadan para ler ou assistir. E é aí que Dragon Ball se diferencia, já que dado a sua fama e notoriedade, Dragon Ball abrange todo tipo de público. Desde o cara que lê os mangás do momento, o cara que curte mais mangá e anime, até o pessoal que nem gosta de anime e nunca leu um mangá na vida, mas que gosta especificamente de Dragon Ball. O fenômeno cultural de Dragon Ball é gigantesco, porém isso acaba por gerar um problema, como eu disse, com o exemplo de Dandadan.
uma parte do pessoal que tá vendo o anime de Dandadan agora, quando terminar vai ir atrás do mangá e de outros materiais relacionados à obra. Ou seja, é um pessoal que vai se aprofundar mais na obra, algo que não acontece em Dragon Ball. A maioria daqueles que se dizem fãs de Dragon Ball apenas viram o anime de Dragon Ball Z. E é aí que os problemas começam, na minha opinião. Primeiro porque no mangá não existe divisão entre Dragon Ball e Dragon Ball Z. Tudo ali é Dragon Ball. E acontece que no anime, por haver uma divisão e pela maioria dos, entre aspas, fãs de Dragon Ball terem começado a acompanhar a obra pelo Dragon Ball Z, eles literalmente pegaram a obra pela metade. Os caras literalmente começaram a obra do meio pra frente. Eles não viram nada do que aconteceu antes e perderam muito do contexto de Dragon Ball. Tudo bem, você pode dizer que o pessoal, depois que viu Dragon Ball Z, foram atrás de assistir Dragon Ball clássico. Porém, essa é uma parte muito pequena da fanbase de Dragon Ball que foi atrás dos outros materiais de Dragon Ball. Daí que a maioria pensa que Dragon Ball se resume ao anime de Dragon Ball Z. E eu vou ser bem claro aqui, enfático em falar do anime de Dragon Ball Z. Porque os que se dizem fãs de Dragon Ball nunca sequer nem leram o mangá de Dragon Ball. Existe toda uma idolatria com relação ao Akira Toriyama, a falar que ele é um gênio dos mangás e tudo mais. A maioria nunca sequer leram o mangá de Dragon Ball e viram só o anime. Isso acabou criando um Dragon Ball imaginário na mente dos fãs ocidentais de Dragon Ball. Não é muito difícil de você encontrar gente falando da, entre aspas, essência de Dragon Ball. Essência essa que eles resumem em violência excessiva e muita luta. Você vê o pessoal dizendo que Dragon Ball no passado era muito sério, não é igual o Super, que tem piadinha e comédia, e o Goku é burro e tudo mais. Sendo que essas piadinhas e comédias eram o core principal de Dragon Ball clássico, por exemplo. Mas é lógico que o fã médio de Dragon Ball não sabe disso, afinal ele nem sequer leu o mangá que ele idolatra na net. Porém, se fosse só esse o problema, até que estaria tranquilo. No entanto, nem sequer o Dragon Ball Z, que é tão aclamado, o fã parece ter compreendido. Já que, como eu disse, o fã de Dragon Ball possui um Dragon Ball imaginário na mente dele, que simplesmente nunca existiu. E nós vemos isso principalmente nas comparações que fazem entre Dragon Ball Z e Dragon Ball Daima. Não, mas veja bem, Dragon Ball Daima é pra criança e não tem metade da seriedade que tinha Dragon Ball Z. Assim, eu não queria falar nada, mas Dragon Ball é literalmente feito pra criança. Ou você acha que Dragon Ball originalmente saiu em uma revista de demografia shounen à toa? Dragon Ball sempre foi uma obra para criança e adolescente, e não uma obra para adultos, como os fãs de Dragon Ball tentam forçar ao máximo. Nem mesmo essa seriedade toda que se fala que Dragon Ball Z tinha é de fato real. Vamos esquecer que um dos vilões mais ameaçadores que o Goku e os guerreiros já enfrentaram é literalmente um gordo rosa da voz fina que é viciado em comer doces. Ou que o Freeza, no arco de Namekusei, fala que vai solicitar o seu esquadrão mais letal e mais poderoso e os caras chegam se apresentando desse jeito. Ou Gohan literalmente fingindo ser um herói de Super Sentai, fazendo várias poses ridículas. Ou o fato de que em um momento do mangá uma das lutas mais decisivas do universo ocorre entre duas crianças, o Majin Buu, que tem a mente de uma criança, e o Gotenks, que é literalmente uma criança. E a luta é lotada de piadas, sem contar que o próprio método da fusão do Gotenks se dá por uma dancinha que os próprios personagens dizem que é ridícula no mangá. Eu não tô falando que isso torna Dragon Ball clássico ou Z ruim. Não, longe disso. Isso daqui faz parte de Dragon Ball. A comédia faz parte de Dragon Ball. Só tô dizendo que se essas mesmas coisas surgissem atualmente em Dragon Ball, o fã médio de Dragon Ball ia falar que Dragon Ball perdeu a seriedade e que não tem a famosa essência, entre muitas aspas. Mas como isso daí apareceu em Dragon Ball Z, o tão aclamado Dragon Ball Z, então tá de boa, pode colocar qualquer coisa ali. Mas é lógico, eu tô exigindo demais, querendo que o fã médio de Dragon Ball tenha sequer lido o mangá que ele fica idolatrando. Até porque ele insiste em dizer que Dragon Ball Z era literalmente Berserk, com muito sangue, brutalidade e uma história mega séria. Não mexa com nós, fãs de Dragon Ball, afinal nós nem ao menos vimos o nosso anime. Os caras são tão obcecados com sangue e gore que no episódio 11 de Dragon Ball Daima os caras comemoraram que o Vegeta sangrou um pouquinho, comemorando porque viram um risco vermelho. E essa obsessão por, entre aspas, seriedade que o fã de Dragon Ball tem, o leva a hatear tudo que é novo e que não atende a esses padrões que ele cria em sua própria mente, sejam coisas boas ou coisas ruins. Não vamos esquecer que a fandom de Dragon Ball ama falar mal do Super. Passamos anos com o pessoal falando que Dragon Ball Super é horrível e tudo mais. Eu concordo com muitas das críticas que são feitas a Dragon Ball Super. Porém, os caras exageram, obviamente, pra dizer que Dragon Ball Z era a melhor coisa que já existiu. Porém, quando Dragon Ball Daima
foi anunciado, o pessoal reclamou que não era o Super. Os caras passaram anos hateando o Super, pra quando anunciam alguma coisa diferente, eles quererem o Super de novo. Ou seja, só mostra como fã de Dragon Ball ele não sabe o que quer. Aliás, ele sabe muito bem o que ele quer, que é reforçar esse Dragon Ball que ele tem na cabeça dele. E aí nós vamos para os famosos fã-mangás de Dragon Ball, onde lá, em tese, é onde se encontra lá a essência de Dragon Ball. Com designs mega elaborados, os quais o Toriyama nunca desenharia. A gente sabe que o Toriyama é um gênio dos designs, mas todos os seus designs são extremamente simples. A gente fala do fato de que ele só deixou o Goku loiro para não ter que ficar pintando o cabelo do Goku no meio das lutas. E o fato de que ele odiava desenhar o Cell, porque o Cell, a cada forma que o Cell ia tomando, ele ia ficando cada vez mais complexo. Ao chegar na forma perfeita, ele tinha um design extremamente complexo e que demorava muito pro Toriyama desenhar e que ele não gostava. Ou seja, esse tipo de design aqui não tem nada de Dragon Ball e não tem nada de Toriyama. Mas tudo bem, a gente tem também um nível de brutalidade que se compara a Berserk ou Vagabond, que também nunca existiu em Dragon Ball ou em qualquer obra do Akira Toriyama. E uma história mega elaborada e séria, livre de qualquer alívio cômico ou coisa do tipo. Ou seja, mangás que servem para reforçar esse Dragon Ball imaginário que nunca existiu. Muito engraçado ver como o fã de Dragon Ball tem mais conhecimento e leu mais fã-mangás do que o mangá oficial. Novamente, ao comparar com outras fandoms de anime, você vê a diferença. Recentemente, One Piece teve um episódio especial chamado One Piece Fan Letter. E eu não acompanho One Piece, mas eu vi os fãs de One Piece muito empolgados com esse episódio, que é um episódio que não foca necessariamente nos protagonistas, mas que tem um peso muito grande para vários aspectos da história. Além de ter, é claro, uma animação lindíssima. E imaginem se isso fosse feito em Dragon Ball. Se algo comemorativo, com uma animação de ponta, lutas boas, um roteiro muito interessante que amplia o universo, fosse lançado. Ah isso daí aconteceu, é Dragon Ball Daima. Tudo bem, eu sou suspeito pra falar de qualquer coisa relacionada a Dragon Ball. Eu vejo Dragon Ball clássico e Dragon Ball Z desde que eu tinha uns 7 anos. Eu vi Dragon Ball Super na minha adolescência e hoje eu acompanho o mangá de Dragon Ball Super, além de estar assistindo Dragon Ball Daima. Eu sou apaixonado por esse universo e tudo que rodeia ele. Na real, tudo que o Toriyama fez marcou bastante minha vida. Dr. Slump, Sandland, Jackman e até mesmo os jogos da franquia Dragon Quest, que tem os designs do Toriyama, fizeram parte da minha vida. Porém, dentre esses, Dragon Ball se destaca e eu sou o cara que vai estar sempre lá para ver qualquer coisa relacionada a esse universo. O Daima é literalmente uma das melhores coisas que nós tivemos de Dragon Ball nos últimos anos. Uma animação muito acima da média, que é algo que os fãs de Dragon Ball reclamavam tanto no Super, falando que a animação de Dragon Ball Super era horrível. E de fato, a animação de Dragon Ball Super é bem ruinzinha, é bem meia boca, exceto em alguns momentos quando a animação de fato tem uma melhoria muito grande. E isso são geralmente nos momentos mais importantes, tipo Goku versus Jiren. Mas aqui em Dragon Ball Daima não, a gente tem uma animação muito boa a todo momento e que se destaca cada vez mais em cima das lutas. Nós temos a ampliação do verso e da lore de Dragon Ball a um outro patamar. Vale lembrar que uma das coisas que mais era pedida pelos próprios fãs de Dragon Ball era que o reino do Makai fosse mais explorado, dado o fato de que esse reino nos é citado na saga do Majin Buu. No entanto, no próprio arco do Majin Buu, como no Dragon Ball Super, esse reino é muito negligenciado e pouco se fala sobre ele, com ele sendo explorado mais em spin-offs ou obras que não têm qualquer tipo de ligação com a obra principal, tipo Dragon Ball Heroes ou os jogos de Dragon Ball. E aí Dragon Ball Daima chega, amplia a lore de uma maneira absurda, como ele tá fazendo agora, nos mostrando figuras importantes do Reino Makai, nos mostrando como funciona o Reino do Makai, além de como surgiram todas as criaturas que nós vemos em Dragon Ball desde sempre, além de a criação do universo de Dragon Ball. E eu mesmo fã que ficava exigindo que isso fosse feito, tá reclamando. Além, é claro, de boas lutas, não é muito difícil você encontrar gente falando que Dragon Ball Daima é ruim porque não tem lutas. E olha essa luta aqui do Goku contra o Tamagami 3, cara, olha o nível disso daqui, essa animação tá lindíssima. Mas é claro, né, o Goku não tá decapitando o Tamagami 3, então é horrível, é ruim, né, porque não tem violência exacerbada como os fãs de Dragon Ball tanto querem. Se fosse literalmente algo extremamente mal animado, mas o Goku só decepasse um braço do Tamagami, esse pessoal ia estar feliz, né? Mas falando sério, se você não tá acompanhando o Daima por não achar que possui a tal essência e tudo mais, dá uma chance pra esse anime que tá lindo em todos os aspectos, não só na animação, mas que também tá espetacular, principalmente em se tratando das lutas. Mas também tem a forma como o Daima tá ampliando o universo de Dragon Ball, deixando ainda mais vasto do que já era.
E por mais que os personagens sejam, entre muitas aspas, infantis, afinal todo mundo voltou a ser criança, tem muitos momentos realmente bons de interação entre os personagens. Então dá uma chance pra essa obra, tem muita coisa boa que você tá perdendo e que pode perder, já que ainda temos mais uns 10 episódios aí pela frente, considerando que a gente especula que o anime vai ter pouco mais de 20 episódios, ou seja, tem muita luta boa vindo por aí. E talvez a possibilidade de uma nova transformação ou uma nova fusão. Eu particularmente acredito que vamos ter uma fusão entre o Goku e o Vegeta para enfrentar uma possível fusão entre o Majin Buu e o Majin Buu, possivelmente fazendo como na saga Black, onde para se equiparar aos poderes dos Zamasu fundido, os dois tiveram que se fundir. Além de que eu tô muito ansioso para ver se de fato o Daima vai ser canonizado, porque até onde tudo indica, com todas as informações que estão sendo passadas pra gente, ele se encaixa perfeitamente na lore de Dragon Ball. E eu fico curioso para saber como tudo isso vai afetar o Super no futuro. Fato é que o Daima ainda promete surpreender muito e nos mostrar muito mais desse universo impressionante. Bom, esse foi o vídeo, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal e comenta aí se você concorda comigo sobre toda essa análise que eu fiz a respeito da fanbase de Dragon Ball nesse vídeo. Se você discorda, se você acha que eu tô errado, se você acha que na verdade Dragon Ball Daima é de fato uma vergonha para a franquia de Dragon Ball e que Dragon Ball Z é a melhor coisa que já foi feita, pode comentar aí, não tem problema nenhum. E lembrando que eu não tô querendo obrigar ninguém aqui a gostar de nada a respeito de Dragon Ball. Nem de Dragon Ball Z, nem de Dragon Ball Super, nem de Dragon Ball Daima. Pra mim, você pode gostar da fase de Dragon Ball que você quiser, ou nem sequer gostar de Dragon Ball, como muita gente. Eu só acho meio injusto criticar Dragon Ball Daima por coisas que já existiam em Dragon Ball há muito tempo. Mas ou que você não lembra, ou que você simplesmente ignora que existe. Mas enfim, é isso. No próximo vídeo a gente volta à programação normal, vamos falar de personagem, de luta, de anime e tudo mais. E não falar necessariamente sobre fanbase de anime ou coisa do tipo. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou!